galerinha do canal Gabaritando, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui para mais um vídeo sobre portfólio. O vídeo de hoje é em especial para os alunos de licenciatura primeiro semestre. Então a gente sempre dá prioridade, né, para o pessoal que não fez nenhum trabalho ainda, não conhece. Então por isso, né, e também pelo fato de vocês terem comentado bastante aí no vídeo anterior que eu postei pedindo qual portfólio deveria liberar atingindo o marco de 4.000 inscritos. Ainda não atingimos, mas estamos muito perto e eu quero dar de presente aí para vocês que estão aí angustiados, estão precisando dessa ajudinha que eu sei que é muito valiosa aí para vocês, tá? Às vezes pode ser que eu não esteja falando do seu portfólio específico, mas é muito interessante que vocês assistam os vídeos sobre portfólio, porque você pode pegar um insight de um outro trabalho que eu estou comentando, beleza? Então, gostaria inclusive de dedicar esse vídeo aqui às minhas alunas do Polo de Quedas do Iguaçu, que inclusive vieram até o Polo, pediram para a tutora Priscila, pediram para mim, para que eu liberasse aí o vídeo de primeiro semestre, que também são fãs aí do canal, já assistiram muita coisa que tem por aqui e queriam um vídeo especial ao curso delas. Então tá aí, meninas, Jennifer, Mariana, Gisele, Helena, Andressa, é pra vocês aí esse vídeo aí. Agradeço às meninas aqui no comentário que inclusive estou liberando muito porque foi um pedido muito especial delas, tá? Elas já iniciaram, já estão aí, já tem toda a parte introdutória, inclusive se você já começou, alguma coisa que você sentir que eu já falei, pode pular, vai avançando aí conforme a tua necessidade, beleza? Mas é muito importante que vocês assistam até o final, porque aí vocês vão entender o conjunto da obra e aí as coisas começam a fazer sentido. Gostaria de esclarecer para vocês uma coisa que muitos alunos têm dúvida, às vezes eles não nos pedem, mas eu sei que é uma dúvida recorrente aos nossos alunos, que é qual a diferença de PTI e PTG. PTI, produção textual individual. PTG, produção textual em grupo. Semipresencial, 100% online. Se você faz o PTI é porque você está no 100% online e você vai fazer o seu trabalho de maneira individual. Se você está no semipresencial, você vai fazer o PTG e aí você pode formar grupos de 2 a 7 alunos, tá? Então você pode montar um grupo com até 7 pessoas para realizar o trabalho. Inclusive eu não indico, porque sempre vai ter um coleguinha que não vai ajudar e às vezes acaba ficando aí a carga para 2, 3. Então o ideal é que você se reúna aí em 2, 3 pessoas para desenvolver esse trabalho, que aí tem pano para manga aí para 3 pessoas fazerem tranquilamente, beleza? E a ideia é justamente essa, que todos aprendam, que vocês aprendam a fazer, que quando vocês tiverem que fazer, por exemplo, um TCC, um trabalho individual, vocês estarão preparados, beleza? E aí, para orientar vocês, sempre na atividades interdisciplinares, vocês vão encontrar um PDF com as orientações que o tutor está passando para vocês ou que o professor está passando para vocês. Lá vai constar quais as disciplinas que são englobadoras desse trabalho, que competências, que habilidades, qual o objetivo desse trabalho que vocês vão desenvolver. Inclusive, gente, essas competências, essas habilidades e os objetivos, essas coisas que já estão estabelecidas aqui, pode ser um material, né? Às vezes você está sem ideia para escrever a introdução, ou lá no meio, no desenvolvimento, ou na conclusão, pode ser um material para você colocar aí nas suas palavras e escrever o seu textinho, tá? Não é copiar e colar, mas sim um material de apoio para te ajudar. Por exemplo, não sei quais são os objetivos desse trabalho. Vai lá e dá uma olhada qual que é o objetivo que o professor passou para você e internaliza isso com o teu trabalho, beleza? E aí nós temos lá logo de cara exemplificado qual é a temática. E é muito importante, alunos, que vocês entendam e tenham aí bem esclarecido na cabecinha de vocês qual é a temática, para que no meio do trabalho vocês não fujam dessa temática, não deixem ela muito aberta e não deixem às vezes dúvida, né, ou entreaberto o que é essa temática, tá? Então tem que ser o desenvolvimento do trabalho de vocês, a introdução, as considerações finais, tem que sempre estar muito presente a questão da temática de vocês. E a temática do trabalho do PTI ou do PTG de primeiro semestre de licenciatura é os desafios e as possibilidades do uso de ferramentas tecnológicas no contexto da pandemia em instituições escolares. Uma temática um pouquinho grandinha, mas que faz total sentido aí
no desenvolver do trabalho de vocês, tá? Então, muita atenção para a temática, desafios e possibilidades. Se eu falar só sobre o desafio, significa que eu tô deixando a desejar aí na minha temática. Se eu falar só sobre as possibilidades, significa que eu tô deixando alguma coisa de lado. Então, eu tenho que falar dos desafios e das temáticas dentro no uso de ferramentas tecnológicas no contexto de pandemia em instituições escolares. Então, ó, tem que conter desafio, tem que conter possibilidade, tem que falar quais são essas ferramentas tecnológicas, eu tenho que fazer a contextualização da pandemia e falar de instituições escolares. Qual é a realidade das instituições escolares? Quais eram os desafios antes da pandemia? Quais são os desafios agora, durante a pandemia? E quais são as possibilidades que nos dá no decorrer aí desses semestres que estão vindo acontecendo de 2020 para cá, porque muitas instituições ainda continuam com o ensino remoto, beleza? E aí, por que foi escolhida essa temática para vocês? Tem ali, ó, escolhemos essa temática para possibilitar a aprendizagem interdisciplinar dos conteúdos desenvolvidos nas disciplinas desse semestre, ou seja, interdisciplinar. Eu vou usar todas as disciplinas, educação à distância, educação à diversidade, inovação inclusiva, educação inclusiva, inovação educacional, Libras e Sociedade Brasileira e Cidadania, tá? Então, eu vou utilizar dessas disciplinas para desenvolver o meu trabalho, o meu portfólio, tá? A minha temática. Gente, já faz uma lista de quais são os desafios que vocês acham que tá se encontrando aí nesse novo formato de trabalho e também uma lista de possibilidades. Pode ser que a tua lista de desafios seja muito maior que as de possibilidades, mas aí entra o nosso trabalho de acadêmico. Se os professores, se as instituições ainda não encontraram possibilidades, na pesquisa e no desenrolar que vocês vão fazendo, pode ser que vocês encontrem possibilidades para esse novo formato e é muito importante aí a colaboração para a nossa sociedade educacional, né? Então, compartilhar novas ideias. É para isso que a universidade, esses trabalhos servem, tá? Que o nosso conteúdo, que a nossa pesquisa, ela ajude nas novas realidades que estamos encontrando, tá? E aí, assim, continuando lá. Em meados de 2020, março de 2020, foi instituído no Brasil a realização do ensino remoto em diferentes níveis de educação, para conter a contaminação ocasionada pela pandemia do novo coronavírus. Sendo assim, as escolas públicas e privadas tiveram que reestruturar suas atividades pedagógicas para atender aos estudantes brasileiros a partir dos meios digitais. E quais são? Gente, já fica aí a minha dúvida, ó, já tem ali, ó, a partir dos meios digitais. Quais são os meios digitais que nós estamos utilizando, né? No processo de formação de professores, a partir dos meios digitais. Esse cenário apresenta a relevância da presença da tecnologia, tanto na prática pedagógica, quanto no processo de formação de professores, visto que se tornam recursos de comunicação, disseminação de saberes e informação que poderão ser socializadas em diferentes tempos e espaços de modo síncrono e assíncrono. Grazi, o que é isso? Síncrono e assíncrono? Síncrono. Então, quando eu estou conversando com você e você já me dá uma devolutiva imediata. E o que é uma comunicação assíncrona? Eu mando uma mensagem para você e vai ter um tempo até você ler até você receber essa mensagem. Você lê essa mensagem, você me responder. Então, ela não é tão imediata quanto uma comunicação síncrona, tá? Essa conjuntura apresenta inúmeros desafios para os profissionais da educação. E aí, quais são esses desafios de uma comunicação síncrona e assíncrona, né? Quando eu estava antes de março de 2020 numa sala de aula com os meus alunos, a minha comunicação geralmente era síncrona, né? Então eu falava, eles me respondiam, né? Às vezes não, né? Porque a gente está falando de aluno, adolescente, crianças, né? Tem todos os desafios que já tem aí na educação. Mas era imediato, a minha fala era imediata, agora não. Pode ser que o meu aluno, no horário, né, que tem a teleaula, por exemplo, a aula, o encontro que vocês vão fazer com os alunos, né, na parte da manhã. Mas na parte da manhã ele tá junto com os outros irmãos, às vezes irmão mais velho, às vezes irmão mais novo, ou precisa ajudar nos afazeres da casa. Então, a gente tem que pensar em todos esses desafios, tanto para quanto no formato professor, quanto para os nossos alunos, tá? Então, pode colocar sim aqui no trabalho de vocês isso, tá? Desafios para profissionais de educação.
uma vez que existem dificuldades de acesso aos recursos, daí aqui a gente está num ponto muito grande, que, por exemplo, a gente sabe que a gente tem uma heterogeneidade muito grande, né? A gente sabe que as realidades do nosso Brasil, da nossa educação, são gigantes, tá? E isso em toda cidade, em todo estado que vocês estiverem. Pela falta de recursos, né? Necessário também a falta de formação para lidar com essa situação inesperada, visto que acredito que nenhum professor estava preparado ou foi preparado para lidar com uma educação remota, com uma educação à distância, com uma educação online, tá? Então, um dos desafios que a gente já pode elencar é isso, tá? A falta aí de formação mesmo. Formação, eu digo tanto na fase acadêmica, quanto na fase aí já em trabalho, em sala de aula, né? A gente sabe que vocês, alunos de EAD, têm essa vantagem porque vocês já têm uma formação digital, uma formação online, vocês já vão com uma visão um pouquinho diferente para a sala de aula, tá? Então, digamos que estariam mais preparados lá na frente para viver situações novamente como essa, tá? E aí vale ressaltar que, apesar dos percalços encontrados na atualidade, devemos refletir sobre os caminhos que podem ser trilhados para a garantia de uma educação efetiva que atenda todos os alunos, considerando suas necessidades e singularidades. Aí, ó, nós temos a temática central, que fala os desafios, das possibilidades, do uso das ferramentas tecnológicas no contexto da pandemia em instituições escolares. E nós temos um subtema aqui, ó, já inserido para nós, que é o trabalho de necessidades e singularidades. O que eu tô falando aqui? Será, gente? Educação especial, educação inclusiva, né? Então, é um outro desafio, porque a educação ela é para todos, ela não pode ter exclusão. E a gente sabe que a gente tem muitos alunos, né, de inclusão em sala de aulas regulares. A gente precisa pensar também num trabalho pedagógico para que atenda este aluno também, né? A nossa educação ela não pode ser uma educação exclusiva, beleza? Nesse sentido, essa produção de texto tem a finalidade de oportunizar reflexões sobre as possibilidades de organização de um trabalho pedagógico que viabilize o conhecimento para todos a partir dos recursos tecnológicos, tá? Para isso, você deve articular discussões propiciadas nas diferentes disciplinas do semestre, tá? Então, envolver tudo que vocês já estão recebendo de informações nessas disciplinas que vocês já estão estudando e relacionar com essa temática, beleza? E aí, gente, dentro da temática, para ficar mais claro para vocês, geralmente a Unopar, a Anhanguera, os professores das nossas coordenações trazem SGA. Que diabo é isso? O que é essa SGA, Grazi? Acostume-se porque SGA sempre vai ter aí no desenvolver acadêmico de vocês. A SGA a gente traduz, né, essa sigla como situação geradora de aprendizagem. A gente trabalha pensando que vocês vão vivenciar isso, que vocês vão trabalhar isso na realidade. Então a gente traz contexto da realidade atual e joga aqui dentro para vocês, tá? A temática de vocês é uma temática muito atual, porque os professores estão vivendo os desafios, estão vivendo as possibilidades, tá? Então, uma situação geradora de aprendizagem real. E aí também tem a SP, que é a situação problema. A situação geradora de aprendizagem, ela vem para ajudar vocês aí na elaboração dessa produção textual. Ela imagina algo e traz para vocês, tá? Coloca aí nome de instituições, de pessoas ou dos desafios que vocês vão utilizar. Vamos ler um pouquinho mais o que é essa situação geradora de aprendizagem, que vocês vão entender um pouquinho mais. Para refletir sobre os desafios e as possibilidades do uso das ferramentas tecnológicas no contexto da pandemia em instituições escolares, tome como exemplo a situação que apresentaremos a seguir. Por conta do contexto da pandemia causada pela contaminação do Covid-19, a rede municipal de ensino da cidade de Girassol decidiu permanecer nesse semestre com o ensino remoto, que é uma realidade em quase todo o Brasil, em todas as escolas do município. Sendo assim, foi solicitado à gestão das instituições escolares que realizasse uma semana de capacitação com os professores. Então, os diretores
devem reunir todo o corpo acadêmico, os professores deles, e fazer uma formação para esse momento, né? Para essa educação remota, com o objetivo de discutirem caminhos e possibilidades de organização do trabalho pedagógico por meio de recursos tecnológicos. Então aqui ele vai juntar os professores, eles vão elencar quais estão sendo os desafios que eles estão vivendo e pensar em novas possibilidades para que esse trabalho ele fique efetivo. Maria Eduarda, ó, a personagem da nossa situação geradora de aprendizagem, inclusive ela pode aparecer no trabalho de vocês, tá? Inclusive na introdução que vocês vão desenvolver, vocês podem falar da situação geradora de aprendizagem, o que é a situação geradora de aprendizagem e incluir a nossa personagem, que vocês nesse trabalho têm o intuito de ajudar a personagem Maria da situação geradora de aprendizagem, que é a diretora da Escola Municipal Manoel de Barros e precisa organizar a formação com os professores dessa escola. E aí pensem agora, não como professores, pensem como gestores, né, como diretores, como que vocês iriam ajudar a Maria nesse formato aí de formação pedagógica, tá? O que vocês dariam de ideia para Maria, ok? É legal que quando a gente está dentro do problema é uma coisa e a gente vendo de fora é mais fácil pensar, tá? Então por isso a importância da reflexão de vocês enquanto acadêmico. E aí nós temos a situação problema. Mas a situação problema eu vou colocar aí num vídeo 2 para não ficar tão longo. Gostaram do que viram até agora? Gostaram das reflexões que eu fiz para vocês? Então vai aí para o próximo vídeo, vídeo 2, sobre a situação problema. Bora lá?